Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Pastor Jefferson falando aqui novamente, canal Vem Pensar TV. E hoje eu quero abordar um assunto, inclusive a pedido de alguns de vocês. Eu quero esclarecer um pouco melhor sobre essa questão do pecado e da iniquidade numa nação e como Deus faz para reverter a iniquidade ou iniquidades, né, que estão estabelecidas numa nação, que na verdade são estabelecidas ali por Satanás e os seus emissários para bloquear a ação de Deus sobre aquela nação. Eu vou te explicar isso biblicamente hoje. Eu falei isso muito rapidamente no vídeo sobre por que votarei no Bolsonaro, e algumas pessoas pediram para eu poder explicar. Pastor, explica melhor um pouco sobre essa questão da iniquidade. Então, eu quero dar para você um apanhado bíblico sobre a iniquidade, como que a Bíblia classifica a iniquidade, para você poder entender a gravidade do assunto e qual o caminho que Deus usa para reverter a iniquidade, tá? Eu acho isso extremamente importante. A palavra de Deus diz em Oséias que o povo é destruído por falta de conhecimento. E Satanás trabalha em cima do desconhecimento do povo de Deus, principalmente quando há algum tipo de carência social ou carência financeira no povo. O que acontece? É muito fácil você ludibriar as pessoas oferecendo vantagens sociais ou vantagens financeiras. E em momentos como esse de eleição, quando as pessoas negociam ou se vendem para candidatos que de alguma forma oferecem vantagens. Então, por exemplo, eu prefiro votar no candidato fulano porque ele vai me dar uma bolsa família, ou porque ele vai me ajudar a pagar o aluguel, ou porque ele vai me dar um carro de areia, um caminhão de lajota, esse tipo de coisa. Quando o ímpio faz isto, né, o homem sem Deus, o homem pecador faz isto, ainda é inaceitável, mas ainda dá para entender. Agora, assustador é quando filhos de Deus, quando pessoas que se dizem cristãs ignoram as consequências de cederem o seu voto para pessoas que estão oferecendo algum tipo de vantagem em troca daquele voto, porque na verdade aquela pessoa que está tentando comprar o seu voto, ela sabe melhor do que você o valor do seu voto. Ela sabe que ela precisa do seu voto para ela estabelecer a sua agenda de iniquidade sobre a nação, para bloquear a ação de Deus e para estabelecer o reino satânico sobre a terra. Então é isto que eu preciso que você entenda, tá? Eu sou capaz de votar num candidato qualquer que não me ofereça absolutamente nada, que inclusive ameace cortar qualquer tipo de vantagem social que eu tenha, mas que tenha um compromisso de desfazer iniquidades. Porque eu sei que quando as iniquidades forem desfeitas, a ação de Deus volta a acontecer naquela nação e a economia volta a prosperar, a nação volta a prosperar e as pessoas saem da miséria, porque na verdade a iniquidade é o processo pelo qual Satanás afasta o mover e a ação de Deus de uma nação. Então deixa eu entrar com você aqui nesse assunto para você entender a gravidade de se votar errado nesta eleição, tá? O Brasil está num momento crucial e quando as pessoas não têm muito bem uma compreensão teológica do assunto, bíblica teológica do assunto, elas falam uma série de bobagens, ficam citando textos aleatórios, como se aquilo fosse realmente responder às questões. Então, a minha intenção aqui agora é procurar trazer um esclarecimento bíblico que talvez possa te ajudar, tá? Então, primeiramente, o assunto do vídeo é o que é iniquidade e como revertê-la, tá? Eu julgo extremamente crucial entender o assunto para que você então possa tomar decisões acertadas e até mesmo orientar pessoas, né, que estão à sua volta. Então vamos para a palavra de Deus. A primeira coisa que nós temos que ver na palavra de Deus é que a Bíblia mostra claramente que
o pai da iniquidade é Satanás. Veja bem que a Bíblia fala de pecado e a Bíblia fala de iniquidade. A Bíblia fala das duas coisas e há uma razão para que a Bíblia fale das duas coisas diferentemente, tá? Então, de acordo com Ezequiel capítulo 28, versículo 15, que diz assim: perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja bem que o texto não diz até o dia em que você pecou. Não. O texto diz: você era perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, em primeiro lugar, a Bíblia deixa extremamente claro que o pai da iniquidade é Satanás. Portanto, a queda dele, a miséria de Satanás começou a partir do momento que a iniquidade se instalou no coração dele, até que se achou iniquidade em ti. Porque veja bem, você acha que a queda de Satanás foi em fração de segundos? O céu é como se fosse um outro mundo, é um grande planeta, um outro mundo, é o universo de Deus. Tá? Deus criou os anjos, colocou ali, criou Lúcifer, um ser perfeito, como diz o próprio texto, a palavra de Deus. E aí o que acontece? Ele começou a corromper o coração dele, mas a iniquidade não estava lá ainda. Por isso que é importante você entender o que é a iniquidade, tá? Ele começou a se corromper, porque ele começou a imaginar: poxa, por que eu não posso ser adorado também? Não é? Ele era um querubim ungido da guarda, ele tinha pedras preciosas por todo o corpo dele produzia música, ele era um ser muito especial. Como ele era um ser muito especial e aparentemente ele tinha recursos que os outros não tinham, porque Deus criou ele com aquela beleza, o que acontece? Ele começou a desejar coisas, ele começou a se corromper, tá? Mas a queda dele não se consumou até que a iniquidade se instalou. Então nós vamos entender agora o que é a iniquidade, tá? Então, em primeiro lugar, fica registrado: o pai da iniquidade, quem deu origem à iniquidade foi Satanás. Ele é o pai do pecado e ele é o pai da iniquidade. São duas coisas, nós vamos entendê-las agora, tá? A segunda coisa que eu quero que você entenda é como a Bíblia define o iníquo. Tá? Qual a definição de iníquo segundo a Bíblia? Tá? Então, primeiro, aquele que não teme a Deus e não respeita homem algum. Esta definição está em Lucas capítulo 18, versículos 2 e 6, e veja bem, esta definição foi dada, imagina por quem? Por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo trouxe uma definição que vai nos ajudar a compreender melhor o que é a iniquidade e por que Satanás gosta tanto de iniquidade para cumprir com os seus propósitos maléficos no mundo e em qualquer nação do mundo, né, digamos assim. Lucas capítulo 18, versículos 2 diz assim: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Aí no verso 6 diz: e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Na versão atualizada, eu acabei de ler a corrigida, na versão atualizada, no versículo 6, diz assim: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Então o que acontece? Jesus está me dando de graça a definição do que é ser iníquo. O que é um iníquo, tá? O texto diz: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Então, definição de iníquo, não de iniquidade. Definição de iníquo o iníquo é aquele que opera a iniquidade, é aquele que implanta a iniquidade. Então, qual é a definição do iníquo? Aquele que não teme a Deus e não respeita homem algum. Por que ele não teme a Deus e não respeita homem algum? Porque ele tem uma agenda diabólica. Se ele tem uma agenda satânica, uma agenda diabólica, o que acontece? Ele vai desprezar a Deus e ele não vai se importar com quem quer que seja ou esteja à sua volta.
Tá? Todas as pessoas que hoje defendem partidos de esquerda, esses indivíduos que estão por aí prometendo revolução social, como aconteceu na Venezuela com o Chávez e agora com o Maduro, e eles usam sempre os mesmíssimos argumentos, né, falando a respeito da elite dominadora, a elite opressiva, apresentando-se como libertadores do proletariado, dos trabalhadores, da classe trabalhadora, dos mais pobres, etc. Por que eles usam esta linguagem? Porque eles querem arrebanhar um grupo de pessoas, porque essas pessoas têm algo que eles precisam desesperadamente: o título de eleitor com o seu voto. Por quê? Porque enquanto estas pessoas não tiverem poder nas mãos, enquanto elas não tiverem legitimidade nas mãos, o pecado delas será apenas pecado. Enquanto elas não tiverem poder nas mãos. A partir do momento que elas adquirem poder nas mãos, elas são iníquas, são pessoas iníquas. Quando elas adquirem poder nas mãos, e esse poder na democracia é dado pelo povo, todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Né? Então, quando elas adquirem este poder na mão legalmente que vem do povo, o que acontece? Elas começam a implantar a sua agenda iníqua. É aí que começa a surgir a iniquidade. Então, é extremamente importante que o povo de Deus, todo aquele que está assistindo os meus vídeos, eu fico feliz quando eu vejo alguns comentários aí, tem muitos católicos que assistem meus vídeos. Há pouco tempo atrás eu estava ouvindo aí o testemunho de um kardecista que estava dizendo: assisto os seus vídeos, estou sendo abençoado, estou sendo extremamente esclarecido, ou esclarecida, me parece que era uma mulher. Enfim, há muitas pessoas que assistem meus vídeos, não são apenas evangélicos, membros de igrejas evangélicas. Então você que está ouvindo este vídeo, seja qual for a sua religião, seja qual for o seu background, a sua origem, escute bem o que eu estou te falando, tá? O iníquo é aquele que vai fazer de tudo para conseguir o seu voto, para ter poder nas mãos, para então, com o poder nas mãos, poder implantar a sua agenda iníqua, que não é outra coisa senão a iniquidade. Então agora vamos entender isso um pouco mais. Então nós já entendemos, segundo Cristo, a definição de iniquidade. A definição de iníquo, tá? Agora, Satanás é o pai da iniquidade. Quem é então o iníquo? O iníquo é aquele que está a serviço de uma agenda satânica, tá? Satanás é o pai da iniquidade. Então para que ele implante a sua agenda de iniquidade numa nação, o que ele precisa? Ele precisa de aliados, ele precisa de pessoas cujo coração seja iníquo, pessoas que não temam a Deus e que não respeitem homem nenhum, ou seja, pessoas sem escrúpulos, que vendam a sua alma por qualquer coisa, pessoas que estão dispostas a perder a sua alma para obter poder, para obter influência, para poder implantar esta agenda diabólica, esta agenda satânica, tá? Então, nós temos esta definição. Então, eu quero dar para você agora alguns exemplos, pelo menos 3 exemplos na Bíblia de pessoas iníquas, que a Bíblia cita o indivíduo, o iníquo. O primeiro exemplo está em Lucas 18:2, que eu acabei de citar. Um juiz iníquo. Então, olha bem, o primeiro exemplo da Bíblia de um iníquo diz respeito a uma função de Estado, a uma função, que nesse caso aqui, do judiciário, mas querendo ou não, de governo de uma forma geral, tá? Porque o governo de uma forma geral, o Estado de uma forma geral, ele está representado pelos 3 poderes, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Esse é o Estado como um todo. Ok? Então eu quero que você entenda agora esta revelação para que isso caia no teu coração. O próprio Jesus, quando ele foi falar pela primeira vez de um iníquo, ele usou uma função de Estado. Ele usou uma pessoa que ocupava uma função dentro de uma estrutura de Estado. Agora você imagine, se esse juiz da parábola de Jesus era um iníquo, imagine o que as suas decisões estavam causando naquela cidade. Porque ele começa a sua parábola dizendo assim, Lucas 18,
Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Então ele vai contar a história aqui agora, que é uma história muito parecida, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal. Vai contar a história de um homem que apenas beneficiava os ricos e que uma pobre viúva velhinha lá batia na porta daquele juiz: por favor, julga a minha causa, julga a minha causa. E aquele juiz não estava nem aí para aquela mulher, para as necessidades daquela mulher, não estava nem aí para a miséria daquela mulher. Por quê? Porque ele era iníquo, ele era um homem iníquo. Ele estava no poder, ele havia chegado ao poder de alguma forma, não vem aqui agora ao caso como, ele havia chegado ao poder de alguma forma. Se fosse nos casos de hoje, nas funções legislativas ou executivas, o que acontece? Através do voto do cidadão. A pessoa chega ao poder. Quando ela chega ao poder, se o coração dela é iníquo, o que ela vai fazer? Ela vai estabelecer uma agenda iníqua. Ela vai estabelecer naquela nação o princípio da iniquidade. Por que Satanás quer estabelecer o princípio da iniquidade numa nação? Para bloquear a ação de Deus, para bloquear o mover de Deus naquela nação, porque Satanás sabe de algo que eu vou te mostrar um pouco à frente, que a iniquidade afasta Deus de um povo. Esta é a grande realidade que muitos não sabem. Então, o primeiro caso é um juiz. Não é um médico, não é um advogado, não é um comerciante, é um juiz iníquo. Imagina o estrago que esse homem estava cometendo naquela cidade por ser iníquo. Ou seja, as decisões dele estavam perpetuando a iniquidade naquela cidade. Cada vez que eu vejo, por exemplo, ministros iníquos do Supremo Tribunal Federal, ou de qualquer outra instância do judiciário, por exemplo, tomando decisões iníquas, como esse iníquo do Gilmar Mendes, por exemplo, que solta todos os bandidos, todos os ladrões, todos os corruptos que a justiça de primeira e segunda instâncias prendem. O Gilmar Mendes vai lá e solta, coloca um barata filho, por exemplo, na rua, um bandido daquele. Por que esse indivíduo está sendo colocado na rua, já que o indivíduo pratica iniquidades? Porque há um juiz iníquo no poder. Um juiz iníquo. Agora, por que esse juiz iníquo está no poder? Porque um dia um presidente iníquo também esteve no poder, já que ministros do Supremo Tribunal Federal são indicados pelo presidente da República. Tá? O segundo exemplo de uma pessoa iníqua citado na Bíblia está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13, que é um jovem na igreja de Corinto que queria normalizar o incesto na igreja. E Paulo chama esse indivíduo de iníquo. Por quê? Não é porque ele estava pecando, não, é porque ele queria normalizar aquela prática. E Paulo disse: gente, bota esse iníquo para fora. O que vocês estão fazendo que vocês não tomaram providência ainda? Coloque esse iníquo para fora da igreja. Porque ele estava tentando manter a sua agenda. O seu coração era iníquo, o seu coração era corrupto. Então ele queria agora transformar o seu pecado numa prática aceitável para que ele pudesse continuar ali onde ele estava. E Paulo manda colocar esse indivíduo para fora da igreja. E o terceiro exemplo na Bíblia de iníquo, imagina quem é. 2 Tessalonicenses 2,8. Exatamente o anticristo. O anticristo, além desse juiz, além desse indivíduo de 1 Coríntios 5,13, o anticristo é o iníquo mais proeminente que a Bíblia cita. E Paulo diz claramente que ele se manifestará, e se ele se manifestará, e ele é o iníquo, e ele é um iníquo, então certamente ele se manifestará com a intenção de afundar o mundo na prática da iniquidade, porque Satanás sabe que ele precisa da iniquidade, legalizar o pecado, a prática do pecado, para que a ação de Deus seja bloqueada ou seja limitada na face da terra. Então diz assim, verso 8, capítulo 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda.
Então, por que a iniquidade na terra durante a tribulação vai ser impossível de suportar? Pelo simples fato de que o anticristo é o maior de todos os iníquos, tá? Sendo assim, a função dele é estabelecer a iniquidade sobre a terra. Outra coisa que eu quero mostrar para você é a arma do iníquo, tá? Como que o iníquo trabalha? Como que o iníquo cumpre com a sua agenda? Muito simples. Provérbios 17:4 mostra claramente que a arma do iníquo é a língua. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Então veja bem, o malfazejo, que é aquele que faz o mal, que pratica o mal, todo aquele que pratica o mal e gosta, atenta para o lábio iníquo. Então veja bem, para você poder entender. Se o indivíduo, por exemplo, tem uma prática pecaminosa, porque a diferença entre o pecado e a iniquidade é esta, é quando a prática pecaminosa é legalizada por alguém que tem poder legítimo nas mãos. Ok? Então deixa eu dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que eu vou concorrer a uma eleição, então eu tenho uma prática ilícita, que hoje, segundo a lei, seria ilícita, por exemplo, o uso de uma droga ou qualquer coisa dessa natureza. Então, todos os que praticam aquele ilícito, o que acontece? Olha o que o texto diz. Olha bem o que o texto diz, tá? O malfazejo, o que pratica o mal, atenta para o lábio iníquo. Então, eu venho fazer minha campanha e digo, se você votar em mim, nós vamos legalizar as drogas. Então, o que pratica aquele pecado que ainda não é iniquidade, o que ele faz? Poxa, eu vou votar nesse cara, porque esse cara vai legalizar o meu pecado. Eu vou votar nele, ele vai assumir o poder com o meu voto e ele vai legalizar o meu pecado. Então, o malfazejo, o que pratica o mal, atenta para a língua do iníquo. Por isso que não faz o menor sentido cristãos votarem em partidos de esquerda. Será que os ouvidos desses chamados cristãos estão entupidos de cera quando esses caras vão para a televisão e falam a favor do aborto? Matar criança no ventre? Você está ficando louco? Você está brincando com Deus? Quando você vota nos assassinos de bebês? Quando esses caras aí, petistas, pessoalistas, gente do PDT, PTCU, esses partidos, PCdoB, vão para a televisão, falam a favor do aborto, falam a favor da legalização das drogas. Você que é cristão, você acha que quando você chegar diante de Deus, Deus vai te justificar só porque esses bandidos te deram um Bolsa Família? Só porque esses caras te deram um benefício, te deram uma coisa aqui ou acolá, e você deu a eles poder para poder legalizar um pecado, uma prática pecaminosa? Você acha que Deus vai te isentar disso quando você chegar diante da presença de Deus? Pense bem no que você está fazendo. E nós estamos em época de eleição no Brasil, por isso que eu não posso deixar de fazer esses vídeos. E aliás, diga-se de passagem, esses vídeos são também proféticos. Porque eu não estou fazendo outra coisa aqui senão profetizar para você o que acontecerá se nós votarmos corretamente e o que acontecerá se nós votarmos erradamente. Então, qual é a arma do iníquo? A língua. O cara vai para a televisão e o cara começa a vender aquilo que ele sabe que vai cair como uma mensagem suave aos ouvidos do pecador. Então, se o cara é homossexual e ele quer legalizar a sua prática, ele vai votar em alguém que defende aquilo. Se o indivíduo usa drogas e quer legalizar aquilo, ele vai votar em alguém que propõe legalizar aquilo. A pessoa que pratica o aborto, que é apenas pecado e não iniquidade, ela vai votar naquele que diz que vai legalizar o aborto. E assim sucessivamente. É o que o texto bíblico está dizendo. O malfazejo, ou seja, o que faz o mal, atenta para o lábio do iníquo. Porque ele vai sempre em busca daquele que vai oferecer legalidade ou legalização
para o seu pecado. E aqui é que vai, tá? Quando o pecado é legalizado, ele se torna iniquidade. E quando se torna iniquidade, ele afasta a presença de Deus de uma nação. Tá? Então, sendo assim, o que é iniquidade? Eu já venho definindo desde o começo o que é iniquidade. Agora, a coisa interessante é o seguinte, porque eu sei que você vai encontrar aí algumas definições, pessoas falando sobre iniquidade. Tá? Inclusive gente boa, que tem opiniões boas sobre o assunto. Mas o que me interessa é o que a Bíblia diz sobre o assunto. Como que a Bíblia define isso? Tá? Então, se você pegar, por exemplo, no Pentateuco, o que acontece? Iniquidade, você percebe claramente na Bíblia que iniquidade foi um assunto que passou por um processo de evolução na Bíblia. Tá? A palavra, o conceito de iniquidade, ele foi evoluindo na Bíblia à medida em que a sociedade foi se tornando mais complexa. Então, no começo, no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, você vai perceber que iniquidade e pecado têm características de sinônimo, ou características de palavras sinônimas. Então, se você pega ali de Gênesis a Deuteronômio, você vai ver ali, em vários momentos, essas palavras, pecado e iniquidade, sendo usadas de forma intercambiável. Por quê? Porque a sociedade não era tão complexa e porque nós não tínhamos ainda a legalização do pecado. Por isso que as palavras eram usadas de forma semelhantes. Mas quando você pega de Josué para frente, você já percebe uma mudança no conceito de iniquidade. Então, durante o Pentateuco, ou nos 5 livros da Bíblia, a palavra tem mais ou menos um sinônimo de pecado. Tá? Mas de Josué para frente ganha uma conotação de pecado legalizado, pecado estabelecido, pecado reconhecido. Tá? Então, por exemplo, em Esdras e Neemias, por exemplo, onde a palavra iniquidade aparece abundantemente, você percebe que ela aparece sempre atrelada ao fato de Israel ter aceitado, praticado pecados e oficializado a prática de pecados, que é a iniquidade. Como, por exemplo, a idolatria é um pecado. Mas no livro de Jeremias, por exemplo, que pré-anuncia a destruição de Jerusalém, ele fala, na verdade quem fala é Ezequiel, mas durante o período de Jeremias, ele fala sobre, por exemplo, a idolatria implantada dentro do templo. Então já não era mais pecado, já era iniquidade, porque já tinha a aquiescência do governo, já tinha a aquiescência dos sacerdotes, deixou de ser pecado e passou a ser iniquidade. É quando a pessoa que tem o poder na mão reconhece o pecado como algo legítimo, reconhece o pecado como uma prática aceitável. Isto é iniquidade, e é isto que destrói uma nação, é isto que destrói um povo. Veja o que diz, por exemplo, Jó capítulo 4, versículo 8, olha isto. Segundo o que tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isto mesmo. Então, eu fui pesquisar a palavra lavrar aqui, os que lavram a iniquidade, e é exatamente isso, porque Jó já expressa esse conceito de iniquidade enquanto pecado legalizado, pecado oficializado. Tá? O que é lavrar? Se eu pegar aqui, eu tenho aqui diante de mim, não dá para vocês verem aqui, uma pedra de mármore sobre a mesa. Se eu começar a lavrar aqui, pegar uma talhadeira e um ponteiro e começar a lavrar isso aqui, o que acontece? Eu vou gerar uma peça única e passa a ser algo permanente, eu vou deixar marcas permanentes nesta pedra. Isto é iniquidade. É quando você deixa marcas permanentes na sociedade. É quando você deixa marcas permanentes numa nação. Tá? E para que Deus salve um povo, a iniquidade precisa ser removida. Então aqui é que vem, olha bem, Jó 22, 23, diz assim: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então olha bem que texto incisivo.
Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Ok, vírgula. Afasta a iniquidade da tua tenda. Ou seja, não adianta se converter apenas. Tá? Não adianta a igreja estar orando pelo Brasil apenas. Não adianta o povo levantar um clamor apenas. Agora eu quero mostrar para você qual é o método de Deus para restaurar uma nação quando o povo clama por socorro. Tá? É isso que eu quero que você entenda. Primeiro, veja bem o quadro de uma nação quando o iníquo governa, quando a iniquidade é estabelecida sobre uma nação. Isaías capítulo 1, versículo 4 diz assim: ai da nação pecadora, vírgula, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos dos filhos corruptos. Ai da nação. Ou seja, chega um ponto quando a iniquidade se estabelece sobre um país, legalização de aborto, legalização de drogas, legalização de casamento homoafetivo e toda sorte de prática pecaminosa legalizada. O que acontece? A presença de Deus se afasta desta nação. É quando esta nação mergulha numa era negra, num período em que absolutamente nada, não adianta medidas econômicas, planos econômicos, boas intenções do presidente da República, ou seja lá o que for, não adianta. Tá? Porque o texto diz o seguinte: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado, vírgula, afasta a iniquidade da tua tenda. Então o que Deus faz? A nação começa a clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, nós não aguentamos mais sofrer, Senhor, nos ajude, Senhor, nos socorra. O que o Senhor faz? É só nós olharmos na história, basta nós olharmos na história como que Deus fez lá atrás. Tá? Deus sempre trabalha com governantes. Escute bem o que eu vou te falar. Pecado é um problema da igreja. Iniquidade é um problema governamental. Tá? A igreja não tem poder nas mãos para reverter iniquidade. A igreja tem poder nas mãos para reverter pecados, mas não iniquidade. Quando a igreja clama, jejua, busca a Deus, entra em santidade, o que acontece? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Agora, como iniquidade é o pecado legalizado, o que eu preciso fazer para reverter a iniquidade? Eu preciso colocar alguém no poder que tenha capacidade governamental de desfazer as leis que legalizaram aquele pecado. Então, quando você olha na história, por exemplo, dois grandes avivamentos que nós tivemos no Velho Testamento. Avivamento é uma força de expressão, logicamente, não no sentido de derramamento do Espírito, mas avivamento enquanto restauração de um povo, de uma nação, que é, por exemplo, o avivamento do rei Asa e o avivamento do rei Josias. Os dois casos aconteceram da mesma forma. O povo estava corrompido, o povo legalizou uma série de práticas pecaminosas, e aí o que fez? Deus se afastou da nação, Deus pesou a mão sobre Israel, e aí então de repente o povo começa a clamar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. O que Deus faz? Deus levanta um governante, entrega nas mãos desse governante poder, e aí esse governante começa a desfazer as iniquidades, começa a desatar os nós malignos da iniquidade, que é o que mantém Deus afastado de um povo. Então, tanto no caso do rei Asa, como no caso do rei Josias, a mesma coisa. Eles reencontram o livro da lei, descobrem as coisas que Deus proíbe e que a nação estava praticando, e eles então começam a reverter aquilo, desfazer a idolatria, desfazer a prática da prostituição e aquela coisa toda, e então, ao desfazer aquilo, eles começam a desmontar as fortalezas de Satanás, e o Espírito de Deus volta a operar naquela nação. Esse é o processo que traz avivamento para um povo. Este é o processo que abre o céu de bronze de uma nação para um derramar do Espírito Santo. Por isso, deixa eu dizer para vocês uma coisa: o que nós precisamos no poder hoje é de um governante, não importa se ele é crente, se ele é católico ou o que ele é. Não é isso que importa agora. O que importa agora é um governante que tenha a coragem de reverter
as iniquidades que foram estabelecidas no Brasil. É isso que nós precisamos. E põe uma coisa no coração, gente. Um monte de gente me perguntando, pastor, e o cabo Daciolo, e o cabo Daciolo, e o cabo Daciolo. Ele sim, pastor, é servo de Deus, ele sim. E eu não duvido. Quem sou eu para dizer que o cabo Daciolo não é um servo de Deus, ou um homem de Deus, ou um profeta de Deus? Quem sou eu? Por que eu faria isso? Claro que eu não vou fazer uma coisa desta. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte, o Brasil é um Estado laico. Para quem não entende, significa que o Estado brasileiro não pode ter envolvimento com qualquer prática religiosa. Então, o que acontece? Vamos supor que o cabo Daciolo fosse eleito presidente da República, tá? O que não vai acontecer porque ele está lá na rabeira da cadeia alimentar em termos de pesquisas, tá? Mas vamos supor que ele ganhasse para presidente da República, chegasse lá no Palácio da Alvorada com a Bíblia na mão, glória a Deus, aleluia, glória a Deus com a Bíblia na mão e tal. Você acha que ele ia durar quanto tempo lá? Se ele começasse a querer governar o Brasil, impondo sobre a nação uma prática religiosa, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela espírita, seja ela qual for. Você acha que ele duraria quanto tempo lá? Eu digo para você, ele não duraria uma semana, porque há mecanismos legais para remover a pessoa. Porque o país é laico, o país não pode ser influenciado diretamente por pessoas em função de governo, religiosamente falando, por pessoas em função de governo. E as pessoas não entendem uma coisa desta. Elas não entendem. Não dá para enfiar isso na cabeça de uma pessoa desprovida de neurônios para poder entender esse tipo de coisa. Então o que acontece? Deixa essas pessoas para lá, paciência. Vamos continuar caminhando. Aqueles que compreenderam como que o mundo espiritual se apropria de uma nação e como que Deus reverte isso. Quem já entendeu que isto é através do poder e através do voto. Tá? Eu estava vendo há pouco tempo atrás o comentário de uma determinada pessoa no Facebook falando contra as pessoas que falam de política, cristãos que falam de política, cristãos que se envolvem em política, dizendo que isso é um absurdo, que as pessoas têm que ir para o Facebook falar da Bíblia, falar de profecia. Veja bem, é uma pessoa que ensina profecias, é uma pessoa que passou boa parte da sua vida ensinando, por exemplo, o livro de Daniel. Sabe quem era Daniel? Daniel era um estadista. Daniel exercia função política. O livro de Daniel foi escrito enquanto Daniel exercia uma função política. Você sabe por que Daniel pôde influenciar tanto a Babilônia? Porque ele tinha uma função política. Foi por isso que Daniel conseguiu reverter algumas iniquidades, porque ele tinha poder para isto. Ele tinha poder legal para isto. E porque ele tinha poder para isto, então ele conseguiu reverter, porque este é o mecanismo que Deus usa para fazer. Então, olha que incoerência, uma pessoa que passa a vida ensinando o livro de Daniel, vem dizer que o cristão, que o servo de Deus não deve se envolver em política, que deve se ensinar profecias, não deve falar de política, e ele passa a vida inteira ensinando o livro, as profecias do livro de um cara que era político. Então, dá para você entender o quanto que as pessoas são incoerentes naquilo que elas dizem? A última coisa que eu quero dizer é o seguinte: a forma como Deus encara governantes é diferente da forma como ele encara, por exemplo, líderes cristãos. Tá? Então, se Deus vai colocar, por exemplo, um pastor sobre a igreja tal, um pastor sobre o ministério tal, os requisitos de Deus para aquela pessoa não são os mesmos requisitos que ele busca quando ele está procurando um governante para uma nação. É por isso que ele chamou Ciro de meu ungido. Agora pare e pensa quem era Ciro, governador da Pérsia, um homem que não tinha relacionamento com Deus, inclusive antes de Ciro nascer. Isaías chamou de Ciro, o Senhor chamou através de Isaías Ciro de meu ungido. Tá? E ele não foi servo de Deus, acredita-se que ele tenha se convertido depois, mas ele não era servo de Deus, era um homem inclusive idólatra. Idólatra. E Deus o chamou de meu ungido. Por que meu ungido? Meu ungido em que sentido? Significa que Ciro andava de um lado para o outro com a Torá debaixo do braço, dando glória a Deus, dizendo... Não! O Senhor está chamando de ungido no sentido de que Ciro foi capacitado por Deus para tomar decisões governamentais que favorecessem o povo de Deus.
O segundo caso era Nabucodonosor, um homem altamente idólatra, altamente carniceiro, e Deus chama esse homem de meu servo Nabucodonosor. Por que meu servo? Em que sentido que Deus está falando? No sentido de que Deus viu naquele homem, Deus levantou aquele homem e colocou ele no poder, porque Deus viu naquele homem capacidade de ouvir, capacidade de tomar decisões, e as decisões corretas que no final beneficiariam o povo de Deus. Então, muitos não entendem isso, não dá para ficar perdendo tempo com essas pessoas. O importante agora é você entender o momento que nós estamos vivendo. Esse é o momento de reverter as iniquidades do Brasil. Olha o que está acontecendo na Venezuela. Há pouco tempo atrás eu chorei quando eu vi um vídeo da igreja, o povo do Senhor, nas ruas, nas praças, ajoelhados, clamando com as mãos para cima. Milhares de pessoas em várias cidades da Venezuela, clamando, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Por que eles estão fazendo isso agora? Eles estão fazendo isso agora porque não fizeram uma coisa certa quando era para fazer. Quando era a hora de fazer a coisa certa, eles não fizeram. Votaram por Bolsa Família, votaram por benefício aqui, benefício acolá, não sabendo que eles estavam dando o seu título de eleitor nas mãos de um iníquo que iria corromper a nação para a nação chegar ao ponto que chegou hoje. Então, para que amanhã o povo de Deus não esteja pelas praças do Brasil, desesperados, em pânico, clamando, chorando, pedindo a Deus que tenha misericórdia, vamos mudar o quadro agora, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E agora, respondendo àqueles que me bombardearam de perguntas, dizendo: pastor, por que não Amoedo? Por que não Álvaro Dias? Por que não Cabo Daciolo? Ok, eu vou te dar uma resposta só para os três. Eu tenho razões para não votar nos três, mas eu vou te dar uma razão só para os três, muito simples. Nenhum dos três tem condições de ganhar, portanto, votar no Cabo Daciolo, votar no Álvaro Dias e votar no Amoedo é dar à esquerda a chance de ganhar esta eleição. Tá? Nós temos que concentrar esforços agora na única pessoa que realmente tem condições de bater à esquerda, mesmo que vá para o segundo turno, a única pessoa que tem condições de bater à esquerda. E quer que eu te diga? Se nós realmente concentrássemos esforços e focássemos numa pessoa só e votássemos em peso, nem segundo turno teria. Porque o que eu estou buscando agora é uma pessoa que tenha pulso para governar e que tenha condições de reverter as iniquidades que foram estabelecidas no Brasil. Porque eu estou de olho no amanhã. Eu estou de olho no mover de Deus. É o que vai acontecer no Brasil quando essas iniquidades forem removidas. Não se esqueça, por favor, do que diz Isaías 1,4. Ai da nação pecadora e do povo carregado de iniquidade. Ai desta nação. Olha o que Deus está fazendo nos Estados Unidos da América. Nós tivemos 8 anos de Obama e a nação estava para cair nas mãos da Hillary, uma das políticas mais corruptas desta nação. A favor do aborto, casamento gay, a favor de tudo que você sabe que não presta, legalização de drogas e tudo que não presta. E tinha crentes, cristãos aqui no país fazendo campanha por uma mulher desta. Agora, uma pessoa dessa tem noção do que é a iniquidade e do estrago que a iniquidade causa numa nação? Não, não tem a menor noção. Não tem. Graças a Deus, o plano de Deus era outro, colocou no poder o Donald Trump. Ah, mas o Donald Trump teve 4 mulheres. Ah, mas o Donald Trump, ele era um prostituto. Ah, mas o Donald Trump não sei o quê. O Donald Trump, e daí? Não é atrás disso que eu estou e não é atrás disso que Deus está. Deus não está à procura de um homem para governar uma igreja. Deus não está à procura de um homem para iniciar um ministério. Não, Deus está à procura de um governante que tenha coragem de reverter leis malignas. E é isso que nós temos aqui hoje nos Estados Unidos. Um homem com coragem para reverter as leis diabólicas que o Obama implantou sobre esta nação. É isto que Deus está buscando. Se ele for fiel a Deus, buscar a Deus, se converter de todo o coração e viver uma vida santa e etc., isso vai infringir na salvação dele. É outra história. Mas o que Deus está em busca nesse momento é um homem
um governante que tenha temor dele o bastante para fazer a coisa certa enquanto presidente da República. É simples assim. O restante quem vai fazer é a própria igreja, porque a responsabilidade de santidade, de pureza, de pregar a verdade é da igreja. É da igreja. O que nós precisamos do governante é que ele não promulgue leis iníquas. É só isso que nós precisamos. E a igreja vai fazer o resto, porque esta é a função da igreja. Tá bom? Deus te abençoe. A minha intenção é que este vídeo tivesse aí, sei lá, 15, 20 minutos, mas essas coisas não são simples de se explicar. Tá? E já explicando bem explicado, já aparece aí um tanto de gente falando besteira. Imagine se eu deixasse mal explicado, não é? Mas por amor a cada um de vocês, por amor ao nosso amado e querido Brasil, eu estou aqui de novo dando a cara para bater e trazendo este conhecimento, essa explicação teológica fundamentada na Bíblia Sagrada, para você poder entender. Pecado é um ato praticado por alguém. Iniquidade é quando alguém no poder legaliza aquele pecado. Então não vamos deixar isso acontecer no Brasil, em nome de Jesus. Tá? Pai, mais uma vez eu deixo nas tuas mãos o nosso querido país. Eu declaro, Senhor, que nós estamos entrando numa era no Brasil em que a iniquidade será revertida. Como diz, ó Deus, a tua santa e poderosa palavra. Nós não vamos permitir, como em Jó 22, 23, que a iniquidade roube a nossa bênção. Nós vamos afastá-la da nossa tenda, pois coloque no poder um homem que tenha temor no coração e coragem para reverter aquilo que é iniquidade. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção e pode deixar o seu comentário aí embaixo, se ele for respeitoso e se ele não for propaganda política, eu não vou apagar, eu vou deixar aí. Um abraço, fica com Deus.